Imagine estar em um show lotado, esperando apenas boa música e diversão. Mas, de repente, algo acontece que ninguém consegue explicar. O que era apenas uma apresentação comum se transforma em um momento que desafia a lógica e deixa todos sem palavras. Milagres existem? Ou será que tudo tem uma explicação? No vídeo de hoje, vamos reviver um dos momentos mais surpreendentes já presenciados em um palco. Tudo começou quando um grupo de céticos resolveu desafiar a fé de Roberto Carlos em pleno show. Mas o que aconteceu em seguida fez até os mais incrédulos questionarem suas certezas. E se eu te disser que esse evento foi registrado e que há testemunhas que juram ter presenciado algo sobrenatural? Então, antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui trazemos as histórias mais impactantes que desafiam tudo o que você acha que sabe. Agora, prepare-se, porque essa história vai mexer com você. A noite estava perfeita. O céu estrelado criava o cenário ideal para um dos maiores shows do ano. Roberto Carlos, como sempre, cativava o público com sua voz inconfundível. O estádio estava lotado, milhares de fãs acompanhavam cada nota, e tudo parecia transcorrer sem problemas, até que algo inesperado começou a acontecer. No meio da plateia, um grupo começou a se manifestar de forma diferente do restante do público. Enquanto a maioria das pessoas cantava junto e aplaudia, essas pessoas pareciam estar ali por outro motivo. Eles começaram com sussurros e risadas discretas, mas logo ficaram mais audíveis. Lá vem ele de novo com esse papo de fé. Canta logo e para de pregar. Isso aqui é um show, não uma igreja. As provocações começaram a se espalhar. Algumas pessoas ao redor deram risada, enquanto outras pediam respeito. O burburinho crescia, e os celulares começaram a ser erguidos, prontos para registrar qualquer coisa que pudesse se tornar viral. Os seguranças ficaram atentos, mas Roberto Carlos, do alto do palco, percebeu o que estava acontecendo. Por um breve momento, ele parou de cantar e olhou para a multidão. O microfone captou sua respiração pausada, e o público sentiu a tensão no ar. Era a hora de decidir, ignorar as provocações ou enfrentá-las de outra maneira. Mas em vez de responder com palavras duras, ele fez algo que ninguém esperava. O silêncio tomou conta do estádio. O público esperava para ver como Roberto Carlos reagiria aos insultos. Alguns artistas poderiam se irritar ou simplesmente ignorar, mas ele fez algo que ninguém esperava. Com calma, ele deu alguns passos à frente, pegou o microfone e olhou diretamente para a multidão. Sua expressão não era de raiva, nem de frustração, era de serenidade. Então, lentamente, ele se abaixou ao lado do pedestal onde repousavam alguns objetos pessoais e pegou uma Bíblia que sempre carregava consigo. A cena foi impactante. Enquanto os ateus zombavam, achando que ele iria começar um discurso religioso, Roberto Carlos ergueu a Bíblia acima da cabeça, segurando-a firmemente com ambas as mãos. A multidão prendeu a respiração. Ninguém sabia o que aconteceria em seguida. Então, com a voz calma, mas cheia de convicção, ele disse: "Vocês podem zombar, podem duvidar, mas a fé não se explica, ela se sente. E esta noite, Deus está aqui." O público reagiu de diferentes formas. Alguns explodiram em aplausos, emocionados pela firmeza de suas palavras. Outros reviraram os olhos, achando aquilo uma tentativa de apelo emocional. Mas antes que qualquer reação pudesse dominar o ambiente, algo aconteceu. De repente, uma brisa estranha percorreu o estádio. Os telões começaram a piscar, como se houvesse uma falha elétrica. As páginas da Bíblia que Roberto Carlos segurava começaram a se mover sozinhas, como se fossem folheadas por mãos invisíveis. Os murmúrios da plateia se intensificaram. Um arrepio percorreu a espinha de muitos ali presentes. Algo inexplicável estava prestes a acontecer. A tensão no estádio era palpável. O vento que antes soprava de leve agora parecia ter vida própria, circulando ao redor do palco como uma presença invisível. As páginas da Bíblia, antes estáticas, folheavam-se sozinhas, até pararem abruptamente em um trecho específico. O silêncio tomou conta do local. Até mesmo os ateus que zombavam há pouco estavam em choque. Os telões, que piscavam de forma intermitente, agora projetavam uma luz intensa e dourada, como se uma energia inexplicável estivesse se manifestando ali. Foi então que algo ainda mais surpreendente aconteceu. No meio da plateia, um homem que estava há anos em uma cadeira de rodas começou a sentir um formigamento nas pernas. Ele olhou ao redor, assustado, achando que fosse apenas imaginação. Mas, aos poucos, ele percebeu que estava conseguindo mover os dedos dos pés, depois os pés inteiros, e então, sem saber como,
sentiu-se forte o suficiente para se levantar. As pessoas ao seu redor gritaram em espanto. Algumas filmavam, outras choravam. O homem, atordoado, deu alguns passos hesitantes antes de perceber que estava completamente curado. Lá do palco, Roberto Carlos assistia a tudo, seus olhos brilhando com emoção. Ele apontou para o homem e, com um sorriso sereno, disse ao microfone: "A fé não precisa de provas. Ela se manifesta onde menos esperamos." O estádio veio abaixo. Pessoas que antes estavam céticas agora choravam. Muitos caíram de joelhos, enquanto outros simplesmente olhavam para o céu, tentando entender o que haviam acabado de testemunhar. E os ateus que insultavam Roberto Carlos? Alguns continuaram negando, dizendo que era uma coincidência. Mas outros estavam pálidos, sem palavras, pois sabiam que haviam presenciado algo que a lógica não conseguia explicar. Mas isso ainda não era o fim. Algo mais estava por vir. O estádio estava em êxtase. Pessoas choravam, se abraçavam e erguiam as mãos para o céu, enquanto o homem que havia sido curado caía de joelhos, soluçando de emoção. Ele olhava para suas pernas, tocava os próprios joelhos como se ainda não acreditasse no que havia acontecido. Mas, no meio desse turbilhão de emoções, os ateus que haviam insultado Roberto Carlos minutos antes estavam paralisados. O líder do grupo, um homem chamado Ricardo, cruzou os braços, tentando esconder seu nervosismo. Seus amigos ainda tentavam zombar da situação, mas suas vozes agora tremiam. Isso deve ser algum truque, disse um deles, sem muita convicção. É um golpe publicitário. O cara da cadeira de rodas deve estar ensaiado. Arriscou outro, mas ninguém parecia acreditar de verdade. Ricardo, que antes liderava as provocações, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tentou rir, mas sua boca estava seca. Ele olhou ao redor e percebeu que as câmeras estavam filmando tudo, os rostos emocionados, a luz misteriosa nos telões e, acima de tudo, o olhar sereno de Roberto Carlos, que ainda segurava a Bíblia. Nesse momento, algo o incomodou profundamente. Durante toda a sua vida, ele acreditou que nada existia além da ciência, que milagres eram apenas histórias inventadas para manipular pessoas. Mas ali, diante de seus olhos, havia algo que nenhuma explicação lógica conseguia justificar. E foi nesse momento que uma batalha interna começou dentro dele. Ele olhou para seus amigos e percebeu que, no fundo, eles também estavam abalados. Nenhum deles parecia mais tão confiante quanto antes. E se estivermos errados? Pensou Ricardo, sem coragem de dizer em voz alta. Mas ele não imaginava que, minutos depois, esse pensamento iria mudar sua vida para sempre. Ricardo sentia o coração disparado no peito. Suas mãos tremiam, mas ele tentava esconder. Desde criança, sempre aprendeu que tudo tinha uma explicação científica. Para ele, fé era apenas uma ilusão, algo criado para dar conforto às pessoas. Mas naquele momento, algo dentro dele lutava contra essa crença. Ele viu. Ele estava lá. O homem na cadeira de rodas se levantou diante dos seus olhos. Aquilo não podia ser um truque barato. O brilho estranho nos telões, o vento repentino, a forma como o estádio inteiro sentiu algo diferente no ar. Era real. Os amigos de Ricardo começaram a se afastar, tentando ignorar o que acabará de acontecer. Alguns ainda murmuravam desculpas esfarrapadas. "Vamos embora, isso é perda de tempo. É tudo teatro. Só pode ser." Mas Ricardo ficou parado. Ele não conseguia se mover. Foi então que, sem perceber, ele começou a andar em direção ao palco. Seu corpo parecia agir sozinho, como se fosse guiado por uma força invisível. Cada passo que dava, sua respiração ficava mais pesada. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo. Quando percebeu, estava diante de Roberto Carlos. Os olhos do cantor brilharam ao vê-lo se aproximar. Ele não disse nada, apenas sorriu de forma compreensiva, como se já soubesse o que estava acontecendo dentro do coração daquele homem. Ricardo tentou falar, mas sua voz falhou. Ele olhou para Roberto, depois para a Bíblia ainda erguida, e finalmente para o homem curado, que observava com lágrimas nos olhos. Tudo dentro dele gritava para não acreditar, para dar meia volta e continuar sua vida como sempre foi. Mas ele sabia que, se fizesse isso, estaria fugindo da verdade. Então, sem conseguir segurar as emoções, ele caiu de joelhos no palco. Lágrimas escorriam por seu rosto. Ele sentiu uma paz profunda invadir seu peito, algo que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, ele não precisava de provas, argumentos ou lógica.
Ele apenas acreditava. Roberto Carlos então se abaixou, colocou a mão no ombro de Ricardo e disse: Você não precisa entender tudo para acreditar. A fé é uma jornada, não uma explicação. E naquele instante, um cético havia se tornado um homem de fé. O estádio estava tomado pela emoção. As pessoas aplaudiam de pé, algumas choravam, outras apenas olhavam para o palco em silêncio, absorvendo o que haviam acabado de testemunhar. O momento era inesquecível. Ricardo ainda estava de joelhos, sua mente tentando processar tudo o que sentia. Ele, que antes ridicularizava a fé, agora experimentava algo que nenhuma explicação científica poderia justificar. Ele sentia uma paz profunda, uma certeza que não precisava de provas. Roberto Carlos sorriu e o ajudou a se levantar. O cantor olhou para o público, respirou fundo e, com a mesma serenidade de sempre, disse ao microfone: Hoje, não foi apenas um milagre que aconteceu diante de vocês. Foi uma prova de que o coração humano sempre pode ser tocado, basta estar aberto para isso. A multidão vibrou. O momento estava gravado para sempre na memória de todos que estavam ali, e nas milhares de câmeras que registravam o acontecimento. A notícia se espalhou rapidamente. No dia seguinte, jornais, programas de TV e redes sociais comentavam sobre o milagre no show de Roberto Carlos. Especialistas tentavam encontrar explicações lógicas, mas nenhuma teoria conseguia convencer completamente aqueles que estiveram presentes. E Ricardo? Sua vida mudou para sempre. Ele deixou para trás o ceticismo arrogante e começou uma nova jornada, não baseada em dúvidas, mas em uma busca sincera pela verdade. O grupo de ateus que zombava do cantor naquela noite nunca mais foi o mesmo. Alguns continuaram céticos, mas outros começaram a se questionar. A fé havia plantado uma semente em seus corações. No fim, aquele show se tornou mais do que um espetáculo musical. Ele se transformou em um evento que tocou a alma de milhares de pessoas, e que, até hoje, é lembrado como o dia em que o milagre aconteceu diante dos olhos do mundo. Se essa história te impactou, já deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa. E me conta aqui nos comentários, você acredita em milagres?